Boa tarde, amigos. Aqui vos fala o Matheus Chibus, do canal Sica. Eu pedi ao meu amigo Henrique, ele me pediu para fazer um vídeo sobre o Ulisses, do James Joyce. Para explicar aqui, porque é um livro sobre o qual muita gente fala uma quantidade muito besteira e muito grande de porcaria, né? Bem, em primeiro lugar, eu devo dizer que, como todo mundo aqui sabe, o livro do James Joyce ele está naquela lista de expedições para o mundo da cultura do Moninassi. Uma lista que ele julga ser básica para uma pessoa que queira ingressar no mundo da cultura. Esse item eu creio que seja o item em que eu mais discordo da opinião do Moni. Por que eu discordo da opinião do Moni nesse ponto? Porque essa obra é notoriamente difícil. Essa obra é notoriamente difícil. E ela é uma obra que não é clara, nem mesmo para dentro do seu contexto original. O contexto original dessa obra é o contexto anglo-saxônico. Mesmo no mundo anglo-saxônico, intramuros do mundo anglo-saxônico, é uma obra considerada difícil. Tanto que a Delphi, que é aquela editora que eu acho que ela é só virtual, nas obras que eles lançam, as obras completas de um autor para o Mob, o James Joyce, até onde eu me lembro, é o único autor em que você vê, antes de cada capítulo, uma explicação do que está feita por um terceiro, um crítico literário, do que está acontecendo naquele capítulo. Não estou falando o significado, o simbolismo, qual é o valor daquelas discussões, e sim apenas quais são os eventos daquele capítulo. De tão difícil que é a leitura do James Joyce, especialmente a do Ulisses, né? Por sinal, muito boa a aula do Moni, muito boas as aulas do Moni a respeito de James Joyce, né? Eu vi a sobre o Portrait, né? Eu não tenho certeza se existe uma aula sobre o Ulisses. Sim, tem, eu vendo aqui, tem do Ulisses também. Eu li a do Portrait, que é o livro anterior do James Joyce. A obra dele é curta, até porque foi muito curto o que ele fez, a sua carreira, né? Então, o que é que acontece? O que é que fala o Ulisses? Vamos lá. O Ulisses, ele é uma tentativa de você pegar a Odisseia do Homero e transpor a Odisseia para um nível mimético baixo. Você pega todos os tropos contidos na Odisseia, todas as repetições que se repetem em um dia cotidiano, ele chama isso de épico cotidiano. Esse termo é do Giambattista Vico. Que o Giambattista Vico é a maior influência, talvez, do James Joyce. Ele vai pegar todos esses recursos, todas essas recorrências, e vai fazer com que os tropos que estão presentes na Odisseia, a Odisseia que está em um nível mimético muito alto de um herói, sejam transpostos para a vida de um homem comum e o dia de um homem comum. No caso, é um único dia, é uma data do ano que ela é chamada Bloomsday, que o personagem principal é o Leopold Bloom. Leopold Bloom é um judeu, é um colono relativamente recente na cidade de Dublin, que é a Irlanda, que, como o nome já deve dizer, ele é de origem, como o nome já sugere, é de origem judaica.
Esse é um dos temas, é um judeu conversa ao catolicismo, mas que não teve realmente uma conversão muito profunda, né? Converteu-se teve a conversão em grande parte pro forma. E você vê os eventos do dia dele sendo estruturados de uma forma que em cada um deles ocorrem os tropos que acontecem na Odisseia, só que em um nível mimético baixo. E, de certa maneira, é implícito que isso acontece em cada dia das pessoas. A maior influência do James Joyce é o Jean-Baptiste Vico. O Jean-Baptiste Vico, a ideia dele é de que tudo se repete na história. Repete-se em ciclos longos, repete-se em ciclos cotidianos. É por isso que Jean-Baptiste Vico foi quem inventou essa tese de que Homero não existiu, porque Homero poderia ser explicado apenas pelo homem comum, para ele. Nesse ponto eu já discordo. Apenas o estilo, a forma narrativa apenas pelo homem comum e pelo esquema da vida cotidiana. Que no caso, o que é que acontece? Quando você tem a vida cotidiana, quando você tem um sistema da vida cotidiana, esse épico cotidiano, você faz essa transposição. Agora, na história também acontece o recurso. Você também vê na história uma determinada ocorrência, que ela é uma ocorrência, ele é um tipo de evento, ele é um tropo, ele é um deslocamento, que muitas vezes pode vir da literatura também acontecer na história. É por isso que a frase mais notável da obra é uma frase proferida por Stephen Dedalus. O Stephen Dedalus é, na obra do James Joyce, um personagem que aparece em vários livros, ao menos em 3 livros. Ele é um alter ego do James Joyce, que o Stephen Dedalus, ele fala: a história é um pesadelo de que eu quero me acordar. Por quê? Porque a história é um sistema em que existem várias repetições intermináveis. Repetições intermináveis das quais aparentemente ninguém pode sair, que elas se refletem até mesmo na vida individual. Elas refletem-se até mesmo na vida individual, na vida do homem comum. No caso do Stephen Dedalus, que é o personagem que mais está próximo da visão de James Joyce, ele interpreta essa realidade de uma maneira tipicamente gnóstica. Ele acredita que essa recorrência é uma prova de uma suposta maldade divina, um suposto demiurgo de que ele quer se libertar. Então, Stephen Dedalus e também o James Joyce é, acima de tudo, um gnóstico. Sabe? É, acima de tudo, um gnóstico. Ele fala que você vê todas as repetições até o nível do Mahamanvantara. Olha, para o hindu, o Manvantara é o ciclo geral da realidade. É o ciclo que se segue a era de ouro, a era de prata, a era de bronze e a última era, que era da sombra, que é a Kali Yuga. Que também tem isso no Jean-Baptiste Vico. Também tem essas figuras. O Manvantara é o ciclo cósmico do estado máximo até o declínio das coisas. Isso no hinduísmo. Então, Maha quer dizer grande. O Mahamanvantara é um ciclo cósmico interminável, em que tudo se repete eternamente. Então você tem essa dimensão essa figura do personagem, que ele é um gnóstico. Ele busca uma série de coisas: ateísmo, socialismo, em grande parte por
não por descrença em Deus, mas sim por uma revolta contra a figura divina. É que o Dédalus é o personagem mais profundo do James Joyce. Que de certa forma é quem melhor reflete o autor. Que o autor é realmente uma pessoa de grande cultura, é realmente uma pessoa muito confusa, que provavelmente tinha esquizofrenia em um grau muitíssimo elevado, não era uma pessoa normal sob qualquer definição do termo, que era certamente um indivíduo excepcional, e que, por causa tanto dessa grande cultura, quanto dessas ideias muito complicadas, quanto do estilo extremamente confuso com o qual ele escreve, é um autor que é difícil até mesmo no mundo anglo-saxônico, e eu imagino que até mais no Brasil. Está certo que nós no Brasil temos uma maior familiaridade, com, por exemplo, com o francês, com o italiano, com o espanhol, que são línguas nas quais você tem muitas referências, mas de modo geral o inglês dele é extremamente experimental e é algo de difícil. É algo que eu considero de difícil, é de dificílima tradução, e para quem não é um falante nativo, ou não tem um bom domínio do inglês, ou se não tiver um bom domínio do inglês, um grande nível cultural, um domínio muito elevado, ao menos um grande nível cultural, é algo que é muito difícil. Talvez em outros países latinos seja algo mais fácil, mas no caso do Brasil, em que a educação ela é de um nível baixo, é muito difícil. Então, e quando é um autor que ele não é bem entendido, nem ao menos no seu próprio lugar de origem, aí as coisas ficam ainda mais complicadas. Pois é fundamentalmente isso. Um forte abraço a todos e até logo. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, dê o like, comente o vídeo, compartilhe nas redes sociais e reze por mim. Seja membro do canal, faça curso de filosofia prática, curso de teoria literária e crítica cultural, em que lá eu ensino também a fazer análise literária. E é fundamentalmente isso. Pois um forte abraço a todos e até logo. Rezem por mim, viu, pessoal?